à vontade. Tudo bom, Euler? Prazer tê-lo aqui conosco, prazer viu? Tudo bom, doutor? Seja muito bem-vindo. Gente, você sabe que boa parte do nosso público, né, são mulheres experientes, né, maduras. Eu aprendo tanto com vocês de casa, cada história, né, cada testemunho que chega aqui na nossa emissora, mas conforme a gente vai ganhando experiência e maturidade, é interessante como o nosso corpo vai sentindo, né, o desgaste. Quando a gente fala em saúde óssea, osteoporose, acaba afetando muitas mulheres, ou um pouquinho antes, né, a questão aí, artrite, artrose. Eu queria muito falar um pouquinho sobre isso, a importância da atividade física, né, ajudando na prevenção ou mesmo no tratamento, mas antes eu gostaria de saber o que de fato acontece no nosso corpo, no nosso osso, que vai desencadear a osteoporose. Boa tarde a todos. A gente tem algumas formas de desenvolvimento da osteoporose, né? Geralmente há uma diminuição da densidade óssea e aí a absorção de cálcio e alguns outros complexos, como a vitamina D, ela fica um pouco afetada nas pessoas. E existem algumas possibilidades que isso possa acontecer. É mais comum em mulheres, né, principalmente pós-menopausa, a questão da experiência também, né, por conta disso, e também na questão, na fase senil, ou seja, quando nós estamos um pouco mais no processo de envelhecimento que é fisiológico, ou seja, que é normal. Então, algumas situações do nosso corpo acabam sofrendo também, né? Por exemplo, a pele ela vai enrugar quando a gente envelhece. O osso ele vai perdendo essa densidade naturalmente. Só que em alguns locais existem essa maior fragilidade. O mais comum é na altura do quadril, né, conhecido como o colo do fêmur, né, que é como se fosse a sustentação, aliás, da cabeça do fêmur. E lá nessa região existe uma fragilidade natural que ela vai sofrer a partir aí da boa idade, né? Bruno, quando a gente fala, né, nessa questão da proteção da osteoporose, a gente já recebeu, o Bruno é fisioterapeuta, e a gente já recebeu aí vários ginecologistas, né, profissionais da saúde e principalmente ginecologista falando que a mulher acaba sofrendo mais em função dessas oscilações hormonais que são mais intensas no corpo da mulher comparado ao corpo do homem. Então a gente pode afirmar que as mulheres acabam sendo mais acometidas com a osteoporose? Exatamente. A incidência é maior nas mulheres? É maior por conta da questão hormonal. A mulher ela tem um estrogênio naturalmente e quando chega no período da menopausa, esse nível de estrogênio ele diminui, que é algo esperado, que é algo natural. E o estrogênio é um dos hormônios que são responsáveis pela absorção do cálcio. Então, quando tem essa menor demanda, você vai ter uma menor demanda nessa absorção. Aí o osso ele fica um pouco mais fragilizado. Nós conseguimos pontuar algumas causas, né, os fatores aí de risco para o desenvolvimento da osteoporose. Eu queria muito que você em casa prestasse atenção, principalmente você que é mulher, né, você que já é mãe, que você possa então cuidar do seu corpo. Daqui a pouquinho nós vamos falar com os nossos convidados como a gente consegue fazer aí uma prevenção efetiva. Então, as causas da osteoporose, a deficiência de cálcio, que é bastante conhecida e divulgada, né? O envelhecimento e a menopausa, como nós acabamos de citar, doenças ou medicamentos. Alguns medicamentos podem acelerar esse processo? Alguns medicamentos eles podem sim acelerar. Por exemplo, o uso de anti-inflamatórios esteroidais, né? Por exemplo, as cortisonas é uma forma que, se tem um uso contínuo, isso pode gerar uma perda da densidade óssea. Aí não seria uma perda normal, esperada, sim algo secundário. O Euler está aqui conosco, né, preparador físico, ele que é um grande parceiro da nossa emissora, né, já foram tantas contribuições Com também, certeza, né, Euler? É um prazer voltar, tá? Quando a gente fala nessa questão, né, de preparar o corpo, cuidar do corpo, a atividade física, ela traz inúmeros benefícios, inclusive quando a gente foca nessa questão da saúde óssea e saúde muscular, porque o músculo também tem um papel importante, Com toda certeza, né? Então, assim, muito bem como o Bruno citou, o trabalho hormonal, ele tem muito a ver também com a manutenção da massa muscular, né? A massa muscular, ela provém também um pouco da regulação da testosterona, todos nós temos, a mulher um pouco menos. Por isso que talvez seja um pouco mais acometido em vocês mulheres. Mas a questão é a preocupação da manutenção dessa massa muscular, porque essa contração muscular é responsável justamente pelo ciclo. Todo osso, né, a massa óssea, ela vive de um ciclo. Ela tem o osteoblastos, que faz a regeneração dessa fibra muscular, e o osteoclastos, que faz
que come esses ossos. É isso que vai manter essa densidade ou cada vez mais forte esse osso, né? E a atividade física, com esses leves impactos, o que a gente vai citar um pouco mais para frente, é o que vai ser responsável pela manutenção dessa densidade. Mais um excelente motivo para praticar, né? Sem dúvida. Física. E bem como você falou, a prevenção, né? Então, quanto mais cedo, melhor, com toda certeza. E faça, porque realmente o resultado vai ser benéfico mais à frente. Nós temos também aí um material que nós gostaríamos de dividir com o nosso público, falando, né, e aprofundando mais sobre a osteoporose, a questão dos sintomas, os alertas do nosso corpo, o que é importante você prestar atenção e às vezes aquela atenção redobrada, né, ter um carinho especial, se olhar, se observar e fazer aquele famoso check-up, pelo menos uma vez por ano, né, para que profissionais especializados possam aí encontrar de repente algum problema e acredito que em todas as doenças, em todos os problemas de saúde, quanto mais cedo diagnosticado, melhor, né? E mais fácil aí o tratamento, melhor o resultado e a satisfação desse tratamento. Olha só, então, em relação aos sintomas, o que é importante você prestar atenção e se olhar com mais carinho? A dor crônica, deformidades, perda de qualidade de vida e desenvolvimento de doenças, como a pneumonia. Que interessante, a pneumonia ela está relacionada com a osteoporose? Pode sim, até porque o que a gente está conversando até nos bastidores, a associação da osteoporose e as quedas, né? Então, a pessoa que sofre quedas e fratura por conta da osteoporose, ela tende a ficar acamada. E ficar acamada já é uma predisposição, ou então a ocasião para você ter aí alguns sintomas, algumas predisposições para pneumonia e outros tipos de infecções. Entendi. A gente viu ali também na tela a questão das fraturas, sim, né? Que acabam sendo muito frequentes, e o encolhimento. Sim. Talvez o Bruno cite melhor. A questão do encolhimento, ele pode ser não necessariamente relacionado à osteoporose, né? Pode ser o processo natural mesmo do envelhecimento. O que poderia ficar mais atento é porque às vezes a pessoa tem osteoporose e ela não sabe, e ela só vai ser detectada por dois motivos. Ou no check-up, como você bem alertou, a pessoa ela não sabe, porque poderia ser algo mais silencioso, ou em casos mais graves, quando tem as fraturas. Então, a pessoa está fazendo alguma atividade com um impacto um pouco maior, não necessariamente uma atividade física, mas qualquer atividade, e a pessoa acaba desencadeando a fratura. Então, esses pontos, eles são até os mais importantes na questão do diagnóstico. Então, num check-up que daria para observar, e em casos mais graves, que a gente não gostaria que isso chegasse, é quando se tem a fratura. Já o encolhimento, ele já é algo que pode ser esperado até pela perda natural de algumas estruturas que nós temos no nosso corpo. Bruno, então, apesar da gente ter visto ali na nossa relação, né, de sintomas, mas na verdade aquilo lá são sinais que o corpo apresenta, mas quando a doença já está bem avançada. Exatamente. Né? A osteoporose, então, eu poderia falar que é uma doença silenciosa. No começo porque no início você não percebe. Isso. Por isso, o check-up, uma avaliação, acaba sendo importantíssimo. E aí, quando se tem um processo, por exemplo, como a osteopenia, ela não é classificada assim como uma doença, sim uma disfunção óssea, né? Tá. Já pode ser uma predisposição a desenvolver a osteoporose. Porque existem alguns fatores que poderiam levar, que a gente vai citar um pouco mais para frente, e né, em um check-up, se aparecer a osteopenia, ela pode ser revertida com atividade física e com alimentação, além da questão médica, na indução de medicamentos que poderia facilitar essa regeneração. A pessoa vai envelhecendo, esse osso ele vai perdendo cálcio e aí ele vai ficando mais fraco, mais poroso. Fica mais difícil a absorção do cálcio. Por isso a fratura. Isso. E aí, o outro componente importante é a vitamina D. Só que a vitamina D sem o cálcio, ela fica perdida. Então, ela precisa dos dois, né? Então, a vitamina D com o cálcio, já tem alguns estudos que mostram isso, que ela é um fator importante aí para a prevenção. Esse é um ponto bem interessante, né? O que a gente está comentando aqui é que não existe um ponto específico, né? São fatores, São né? todos os fatores. Então, a atividade física, uma boa alimentação, a prevenção, buscar seu médico, sempre fazer um check-up para que você tenha certeza da segurança de como está a sua vida, a sua saúde. Às vezes as pessoas podem ter curiosidade, quais são aí, né, as regiões do corpo mais afetadas quando a pessoa acaba desenvolvendo a osteoporose. Nós temos também uma arte para mostrar para vocês. E é importante, né? Porque a osteoporose vai ali comprometer a nossa mobilidade, a nossa qualidade de vida. Então, ali na coluna vertebral, o punho, quadril, que você até comentou, né, Bruno? Um pouquinho mais cedo. O fêmur, também comentado aqui pelo Bruno, nosso fisioterapeuta.
todas essas regiões acabam comprometendo muito. O próprio punho, né? Porque os movimentos que a gente faz com a mão... O mais comum é o quadril, é a articulação onde tem o fêmur e a anca, né? Que a gente denomina como pelve, um nome científico, mas não que é toda a região. É isso, toda essa região. E é justamente o colo femoral que é o mais acometido, seguido pela coluna vertebral, principalmente as vértebras lombares, o punho, em seguida, depois o restante dos outros ossos do nosso corpo. Bruno, se a gente pudesse pontuar, né, criar um ranking aqui agora, os principais vilões, né, quais são os principais perigos para aquela pessoa desenvolver ali a osteoporose? O que é importante ela, de repente, evitar? O que é legal ela rever, de repente, para pensar nessa prevenção da osteoporose, já que atinge grande parte das mulheres, e principalmente as mulheres? Não, essa questão é bem interessante porque algumas coisas a gente consegue evitar. Outras a gente não consegue como fator hereditário. A questão do que a gente pode evitar, por exemplo, o sedentarismo é um dos fatores. Como o Euler pontuou bem, a gente precisa ter uma certa sobrecarga, a gente chama de sobrecarga otimizada no osso, para que ele consiga absorver o cálcio. Então, esse é um ponto, o sedentarismo ele é um dos vilões. Segundo vilão, a questão da alimentação. A alimentação, quando ela tem uma baixa ingestão de cálcio, isso também pode ser um dos fatores que poderia desencadear a osteoporose. E os outros dois vilões, que não é só para a osteoporose, como outros, que é o uso excessivo do álcool, né? Não que aquela dose de uma vez por final de semana, isso não vai fazer muita diferença, desde que ela seja bem ponderada. Moderada. Claro, mas em excesso, junto com o tabagismo, isso pode afetar também na absorção do cálcio. Tá, as pessoas que costumam, por exemplo, consumir álcool diariamente ou quase que diariamente e fumam, aí tem um cenário ideal para desenvolver a osteoporose. E aí, com o sedentarismo, né, já tem toda a predisposição. O combo perfeito, né, para a doença aparecer. Você falou um pouquinho dessa questão também da atividade física, o Euler está aqui, preparador físico. A gente queria mostrar também para o pessoal de casa algumas atividades que são importantes, né, as pessoas em casa aí praticarem, pensando também aí nessa prevenção. Nós temos a musculação. Perfeito. Dança, ai que delícia, Muito. gente, adoro dançar. E mesmo a caminhada, às vezes as pessoas reclamam muito, né, Euler? Mas eu não tenho dinheiro para pagar academia, eu não tenho tempo. A caminhada, meia hora ali por dia, 30 minutos, já é um... fácil, Tati, né? É o que eu sempre cito, né? Tem uma diferença aí entre atividade física e exercício físico. A atividade física é aquilo que você acaba fazendo na sua rotina. Exercício físico também é uma atividade física, mas a diferença é que você consegue programar e criar uma organização, um planejamento, uma programação em cima dessa sobrecarga. O interessante é que você comece a fazer estímulos dentro de casa. Então, o simples fato de você caminhar pelo seu bairro, ao invés de ir de carro para fazer compras, ir ao mercado, vá a pé, faça uma caminhada, se exercite. É importante você ter esse contato com o meio ambiente. Aos poucos você vai se interessando, vai abrindo outras oportunidades, cai para dançar, né? O dançar é uma ótima atividade física para evitar a osteoporose, assim como nós citamos o anterior. Além desses leves impactos que ajudam nessa reconstrução óssea, ele vai ajudar muito com o trabalho de coordenação e agilidade, evitando aquela situação de quedas que a gente falou. Então, não basta só ter osteoporose, a gente tem que evitar também qualquer outros riscos que afetam esse setor. Então, se você tiver uma boa coordenação, uma boa agilidade, você já evita qualquer outro risco. A musculação também, o fator de você se exercitar, fazer algumas atividades, até mesmo da sua casa, que é simples, fato. Aos poucos a gente vai caminhando para que você aumente esse hábito e frequente uma academia, procure um profissional, seja embasado junto com o teu médico, seu fisioterapeuta, um endócrino, enfim. Olha, quando a gente pensa, e Bruno também, né, no osso, a gente entende que o nosso músculo está ali envolvendo esse osso, certo? Diante disso, o ganho da massa muscular, ou seja, a gente fortalecer esse músculo que está ali protegendo o nosso osso, também é importantíssimo nesse combate à osteoporose e principalmente na prevenção, que é o que a gente está focando. Sem dúvida. Já tem alguns artigos dizendo, né, sobre o trabalho de sarcopenia. Sarcopenia é a redução de massa muscular que a gente tem no decorrer da vida. Todo mundo vai ter, né? A tendência ao envelhecer, a gente vai perdendo massa muscular. Exato. Lá no 30º ano de idade, vai acabar tendo uma decadência dessa massa muscular. O interessante é que quem treina, quem não treina, tem sarcopenia. Qual é a grande diferença? É a potência muscular. O quanto você consegue manter dessa força muscular enquanto você treina, mesmo tendo a sarcopenia. Uns gráficos que eu uso, às vezes, para dar algumas palestras, algumas aulas, faz um cruzamento que um senhor de 90 anos que treina,
tem a tendência de ter uma potência muscular maior ou igual de um senhor de 70 anos. Agora, a gente sabe que na nossa população, uma pessoa de 70 anos é totalmente lúcida e muito prática, né? Agora, imagina essa pessoa de 70 anos ter 90 anos e fazer as mesmas atividades. Então, quanto maior essa massa muscular ou a potência muscular, maior vai ser a força exercida nesse osso, justamente para fidelizar esse cálcio que foi absorvido pela alimentação, pela nutrição, enfim. Volto já para a gente continuar esse bate-papo, viu? Completei 34, já estou fazendo minha prevenção. Quanto antes, melhor, não é? Com certeza. E você em casa ainda não está cuidando, prevenindo? Comece hoje, tá?